Olá, sejam bem-vindos ao Tempo é Justo, um podcast que fala sobre tempo, escolhas e os bastidores da vida real. Hoje é um episódio muito especial, nosso último episódio dessa temporada, mas muito especial porque a gente passou 6 meses tentando marcar com essa pessoa e eu tenho certeza que vocês vão gostar do papo. Aproveita então, já segue a gente no YouTube, curte, compartilha e salva para reassistir mais tarde. Bom, todo mundo diz que quer liberdade, mas nem todo mundo está disposto a assumir a responsabilidade que ela exige. No Tempo é Justo, a gente fala muito sobre escolhas, direção, autoria da própria vida, e a convidada de hoje vive exatamente isso na prática. Ela foi bombeira, viveu anos numa rotina rígida de emergência, pressão e decidiu mudar completamente de vida. Hoje, ela é empresária nômade, mentora de viagens autorais, já passou por mais de 111 países e ensina pessoas a criarem experiências e vidas com mais sentido. Keka, seja muito bem-vinda. Uau, nossa, meu Deus, como eu fiquei orgulhosa de mim mesma. Obrigada, e foi, gente, nós conseguimos 6 meses aí. 6 meses. E deu certo, quase estamos comemorando Natal juntas, né? É. A gente está aqui com 2 dias para o Natal e é o único episódio que está sendo gravado. Mas é por isso, né, a gente precisava ter esse papo e foi ótimo, porque aproximando agora janeiro, as férias, eu acho que tem super a ver o nosso tema, né, que é falar sobre viagens. Com certeza, gente, viajar é libertador e no final desse bate-papo vocês vão abrir aí o site do Skyscanner e comprar uma passagem. Ó, Esse é meu efeito nas pessoas. ai meu Deus. É isso. Mas vamos começar pelo começo, né, e eu queria primeiro entender essa história da Queca bombeira, como que é? Me fala um pouquinho desse Queca antes. Eu falo que é a queca do Antigo Testamento. Na verdade, assim, eu nunca sonhei em ser bombeira, eu sempre amei viajar o mundo. Na verdade, eu sempre amei a liberdade. Viajar o mundo foi uma consequência, uma materialização disso, né? Eu entrei para o concurso, eu tinha 20 anos, eu estava formada em educação física, estava cansada de dar aula e eu falei, concurso público, né? Que meu padrasto é policial civil, e aí ele falava muito do concurso público. E aí eu passei. E aí, quando eu passei, eu me vi bombeira, eu me apaixonei pela corporação, não pelo militarismo, eu falo que eu nunca fui militar, mas pelo que eu fazia. Então, com 20 anos, eu salvava vidas. Eu sempre trabalhei no operacional, dirigi ambulância. Então, eu falo que foram 12 anos de bombeiro, que eu tenho muita gratidão, muita admiração. Foi, assim, uma escola para mim, até muito dessa queca aventureira, vem muito do bombeiro, né? Dessa coisa de você lidar o tempo inteiro com pressão. Imagina, eu dirigia viatura, então é assim, é vida ou morte o tempo inteiro. Nasceu muitas. Eu falo que eu expandi muito meu nível de consciência por um lado. Só que chegou no momento que começou a me aprisionar, né? Pela questão de querer ver o mundo. Eu sempre viajava, sempre trabalhei por escala. Então as pessoas, como assim você viajava, né? Como assim você foi concursada há 12 anos? Porque tem só 3 anos e meio que eu pedi exoneração. E aí eu falo, não, eu trabalhava por plantão, não tinha um passarinho para dar água, então toda troca de plantão era uma viagem. Então, por exemplo, uma passagem para a Rússia, R$ 1.000. E aí você vai aprendendo a viajar mais barato. Então eu comecei a viajar low cost. Então eu fazia uma troca de plantão e ia para a Rússia. Passava 12 dias na Rússia e voltava. Então, assim, foram 12 anos assim, eu peguei uma licença. Dentro desses 12 anos, eu fiquei 2 anos e meio na Austrália. Eu tinha certeza que eu não ia voltar para o Brasil. Não passei num teste de proficiência em inglês. E eu voltei para ter certeza que eu não cabia na vida que eu tinha deixado aqui no Brasil. E foi a melhor decisão. Eu voltei, me apaixonei de novo pelo bombeiro. Então eu voltei no final de 2018 e aí eu falo que a minha despedida foi de 2018 até 2022. Que foi quando eu já sentia que não tinha aquela ideia do para sempre vou ser bombeira. Foi a época mais legal, que eu acho que a escala estava melhor, eu acho que eu era mais madura, né? Porque imagina, entrar com 20 anos. E eu falo que eu entrei de um jeito, saí de outro, mas eu tenho muita gratidão e muito do que eu sou, não é nem que eu deva aos bombeiros, mas essa fase foi uma fase muito importante da minha vida. Assim, é muito importante, né, a gente olhar para trás
e ver que tudo que passou, por mais que não tenham sido bons momentos, né, ensinou, Muito! né, a maturidade é muito boa nesse sentido. Maravilhoso. É, e assim, eu falo que, o bombeiro nunca eu não tenho nenhuma dívida com o bombeiro, assim, eu fui muito feliz. Eu sempre vesti aquela farda, pra mim vestir aquela farda era um orgulho, pra mim chegar numa ocorrência e estar pilotando a viatura e tal. O militarismo é algo que nunca fez sentido pra mim, mas o bombeiro sempre foi militar, eu sabia que era assim. Então antes, quando eu era mais imatura, eu questionava algumas coisas. Hoje eu falo: "Gente, é a mesma coisa de eu entrar, alugar um imóvel, assinar que o imóvel tem 2 quartos, 2 banheiros, depois, não, mas como assim tem 2 quartos e 2 banheiros, Uhum. entendeu? Então eu vejo muito isso, assim, eu também amadureci e foi uma experiência incrível, conheci pessoas incríveis, e é isso, eu falo que a vida é muito curta pra gente ser só uma coisa, então parece que foi em outra vida que eu fui bombeiro, sou muito grata, eh, e hoje eu tô vivendo outras vidas. Mas espera aí agora, esse quando você viajava antes, era para você conhecer, né, não era Turismo, profissional, era turismo. turismo. E aí, na Austrália, você passou 2 anos também turistando? Eu fiz um intercâmbio, Uhum. um intercâmbio para, na verdade foi focado mais no inglês, mas eu fiz fiz curso de inglês e um curso de diploma que eles falam, um curso de business na verdade. E lá foi realmente eu me apaixonei pela Austrália, fui passar 4 meses, fui com um ex-namorado, eu terminei com ele, falei: "Cara, eu só vou voltar", eu iria voltar só por causa dele, me apaixonei pela Austrália, falei: "Ó, tchau", e aí eu peguei a licença Premium, que é aquela licença 3 meses remunerada, e depois eu peguei a licença para tratar de assunto particular, que é a não remunerada, que eu Uhum. posso tirar até 2 anos. Então quando eu juntei férias, eu juntei tudo que eu tinha. Aí eu tinha passado para fazer um curso técnico de enfermagem lá, e aí eu precisava dessa proficiência, e aí eu não passei por meio ponto, sabe. E aí eu falei: "Cara, eu tô cansada já de visto, de ficar com visto de estudante, eu preciso voltar pra ter certeza que eu não quero ficar naquela vida", porque eu acho que ia ser um peso muito grande. Vida de imigrante é Ficou muito desafiador. pausado, né, assim, a Eu sua falei: vida "Não". aqui ficou pausada. É. E aí essa volta que foi onde eu falo que a minha empresa, a KPM, a minha agência de viagens, começou nessa volta, porque eu deixei tudo meu na Austrália, peguei uma mala de 7 quilos, abri o Mapamundi, sentei na frente do computador e fui voltando. Então eu falei: vou fazer um retiro de ioga no Nepal. Aí eu fui voltando no Mapamundi, tipo, Oceania, Ásia, fui pra Dubai, aí eu atravessei a Jordânia de carro sozinha, aí eu fui pro Egito, fiz o leste europeu. Então, assim, em 2 meses eu tinha 2 escolhas, ou eu pegava minha mala e voltava e vinha direto para o Brasil, porque era impossível fazer esse projeto com um monte de mala. E aí eu falei: "Não, vou deixar tudo aqui, vou deixar todo esse peso e vou me redescobrir". E aí eu falo que foi uma das voltas ao mundo que eu dei, que durou mais ou menos 2 meses, pra chegar aqui no Brasil e saber o que eu ia fazer. E foi quando entrou no meu vocabulário a palavra propósito, que eu falei: "Eu preciso encontrar". Eu li o livro do Paulo Coelho, do Alquimista. Uhum. Eu não sei se você já leu esse livro, assim, nossa, me pegou muito, assim, é um livro que inclusive eu recomendo, quem não leu, e ele fala da lenda pessoal. E aí eu falei: "Cara, eu gosto do bombeiro, tenho uma vida, confortável, é estável, mas e aí? Não pode ser só isso. Eu não é só isso, não é uma coisa que eu tenho aquela paixão que hoje eu tenho. Hoje nas minhas empresas é uma coisa, assim, que eu acordo, eu falo: "Cara, eu preciso servir o outro, eu nasci pra isso". E aí Uhum. essa volta ao mundo foi justamente pra eu me encontrar. E daí nisso você voltou e teve que tomar a coragem de pedir exoneração. Então, depois aí eu fiquei brincando de bombeira, de tipo, entre 2018 até 2022. A minha primeira expedição eu fiz em 2020, que foi quando eu vi que 80% do meu salário eu investi em viagem. E aí eu falei: "E se alguém, uma agência de viagens, me patrocinar, eu já não vou pagar para viajar, então isso eu já tô ganhando". Olha só como era a minha cabeça. Uhum. Só que aí eu virei agência. Em vez de eu, tipo assim, aí foi quando eu comecei a criar conteúdo para mostrar o mundo para as pessoas. Eu não tinha interesse de virar uma agência. Só que quando eu vi o potencial, que aí a gente vai entrar no autoral, eu percebi que eu já tinha viajado mais de 80 países sozinha, que eu tinha conhecido, tipo, quase todos os continentes, e a maioria das pessoas que eu me conectava, tipo assim, era assim: "Como assim? Como assim você viajou sozinha?" E muitas dúvidas, né, porque as pessoas têm medo, e pra mim era uma coisa tão normal, porque desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu viajo. Eu fiz intercâmbio pra Índia com 18 anos. Então, aí eu falei: "Cara, como assim?"
a galera, minha empresa nasceu das pessoas querendo viajar comigo. Eu odiava viajar com pessoas. Eu sempre viajei sozinha. Eu falei, vamos ver. E aí eu fiz uma expedição, arrumei uma agência, que se eu levasse 10 pessoas, o meu saía de graça. E aí a gente tava em cima de uma montanha, do Monte Roraima, lá na Venezuela. Eu olhei as pessoas chorando, eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Mais legal do que ver o mundo é mostrar o mundo para as pessoas. Nossa, que Então lindo. foi aí que eu entendi. Eu falei, então não é sobre mim, não é sobre eu ver o mundo. Eu vi o mundo para possibilitar que mais pessoas pudessem ver. Olha, gente, Entendeu? é isso que é propósito. É. Que sai o seu, né? Sai o ego, sai o eu. É Uhum. sobre servir o outro. E aí você pediu, brincou de bombeiro, né? Fazendo essas expedições. Começou a ganhar dinheiro aí, porque você criou a sua própria agência. Isso. E na hora de pedir essa exoneração, o que bateu mais? Cara, é tão engraçado porque foi um processo, eu tava falando hoje mesmo, assim, sabe quando você tá num relacionamento e você vai, várias coisas vão acontecendo e você vai partindo do coração, e aí quando chega a decisão, Não é tão difícil. não é tão difícil. Então, eu já tinha entendido, assim, no início do ano, como eu comecei a postar muita coisa no Instagram da minha vida, todo mundo sabia que, sei lá, eu tava nas Maldivas, que eu tava, sei lá, e começou a ter um clima muito tenso dentro do bombeiro. Como assim? Essa cabo viaja mais que um coronel? O que ela tá fazendo? E não sei o quê. E começou uma perseguição. O Ministério Público tá te investigando. E eu assim, gente, mas como assim? Tipo assim, né? E aí isso foi me drenando a minha energia. Até que teve umas denúncias anônimas, vozes do além. E aí eles me mudaram de viatura. Isso foi em janeiro de 2022. E isso me machucou muito, porque quando eu fui conversar com o comandante, além dele não ser verdadeiro comigo, ele me trocou de viatura e ele escutou uma denúncia anônima. Eu, com 12 anos de casa, não tinha nada na minha ficha. E aí a gente vê a questão do machismo, etc e tal. Eu sempre recebi muito feedback legal do pessoal da minha equipe. Eu sempre fui muito assim, não tem esse negócio, vamos ligar a sirene, vamos atender. Eu sou uma pessoa que quando eu pego pra fazer a parada, eu faço a parada. E aquilo em janeiro, assim, eu falei, cara, eu não tô acreditando que eu tô passando por isso. E aí as trocas ficaram, eu sempre fiz questão de fazer tudo muito certo, porque eu sabia que as pessoas estavam me olhando, né, estavam vendo, esperando eu fazer alguma coisa errada. E aí as trocas de plantão ficaram desafiadoras. E eu tinha um retiro de yoga na Índia, e eu tenho uma conexão muito grande na Índia. Eu fiz um intercâmbio pra lá, e tive esse retiro, já fiz expedição pra lá. E na minha cabeça, eu acordei um dia e falei, cara, eu vou fazer isso. E eu não tava conseguindo as minhas trocas de plantão. E aí, algo dentro de mim falou, isso é inegociável. Esse retiro eu vou fazer. E tava extremamente desafiador. Eu sou uma pessoa que busco muito autoconhecimento. Um grande amigo que é médico, que largou a medicina convencional para trabalhar com essa ferramenta de autoconhecimento que chama Desenho Humano, inclusive eu indico para vocês. Ele passando lá em casa, ele me explicou, leu ali meu desenho humano, e basicamente o desenho humano, eu sou uma manifestadora, e manifestadores você veio para iniciar coisas novas que não estão sendo feitas nesse mundo. E ele falou, tá tudo bem você continuar sendo bombeira, só que você nasceu para algo muito maior que isso, no sentido de começar a fazer, você tá num lugar que é sim senhor e não senhor. Na hora que ele falou isso, eu levantei e pedi as contas, porque óbvio que eu tava fazendo terapia, eu já vinha de viajar é um eterno uma busca, né? Sim. E aí eu falei, agora eu entendi, então tá dentro, tá comigo, eu não vou, ser bombeira não é a minha única saída. E aí eu fui conversar com o meu chefe, eu falei, olha, eu quero pedir baixa. E ele olhou pra mim, tipo assim, como assim? Eu falei, eu tô tentando a minha troca. Eu tenho um retiro eu acho que ele deve ter me achado uma pirada, né? Eu tenho um retiro de yoga na Índia e eu preciso fazer esse retiro. O bombeiro, eu tenho muita gratidão, mas a vida que eu quero não cabe mais, assim, né? Ter essa dupla jornada. Ele falou assim, não, eu vou te dar suas férias. Isso foi, tipo, quase abril. Vai e depois você volta. E na minha cabeça, era assim, eu ia dar uma meditada e pronto. Com 2 semanas na Índia, eu não me via mais de farda. Foi uma coisa assim bizarra. Foi uma coisa que Deus, eu nem falo que Deus tirou do meu coração. Deus colocou no meu coração toda essa chama que hoje eu vivo, sabe? E aí eu voltei, tirei mais um plantão. E no suporte avançado era óbito, a gente pegava muita parada, tipo assim, era mais gente morta do que gente viva, né? E meu último plantão foi um parto, foi vida, que pra mim foi muito simbólico, sabe? Pra mim foi como se Deus estivesse me dando uma vida nova, sabe? Foi assim, foi lindo. E
Sabe quando você fecha uma porta, assim, ó, tem gente que todo mundo que me vê me pergunta: "Você sente falta?" Eu falo: "Cara, eu vivi tão intensamente, eu tive tão ali, que hoje é uma porta fechada", sabe. Foi, assim, a melhor decisão da minha vida, a decisão mais acertada da minha vida. E aí depois, que você pediu porque eu ia porque bate, lógico, medo, né, você tinha ali uma estabilidade, imagino que você devia ter uma expectativa de pessoas próximas a você, né, você falou que seu padrasto, né, Uhum. e assim, tomou sua decisão, né, com Ah, certeza. isso é muito legal e eu sempre falo que é muito importante a gente cuidar do meio em que a gente se coloca. Tá certo que família a gente não escolhe, mas amigos, porque o meio impacta bastante, né. E a minha família, as pessoas que eu convivo, eh, todas essas pessoas me incentivavam. Eu não sei se elas viam o meu potencial, eu não sei se as coisas que aconteciam no bombeiro, a minha família, minha mãe sempre eu cresci com a minha mãe falando assim: "Se vender balinha no sinaleiro vai te fazer feliz, é isso". Então pra mim, assim, fez toda a diferença, porque, Com certeza. né, e A gente vai sendo vem crescendo, né, com tantas, não pode, vai com travas. medo. E a minha mãe sempre foi o contrário. Que bom. Vai, sabe. A minha mãe falava: "Eu vou sofrer porque eu amo te ver com a farda, mas vai". E o detalhe é que eu já tinha a KPM, a minha agência de viagem, paralelamente, 1 ano e meio já. Então, durante 1 ano e meio, eu conciliei. Então era assim, ó, eu pegava minha mala, ia para o quartel, do quartel eu ia para o aeroporto, às vezes eu voltava do aeroporto direto para o quartel. Então eu tinha quando eu saí, eh, eu não eu falo que eu não tinha uma reserva financeira, não foi algo que porque eu tinha programado sair em 2023, que eu teria outra licença prêmio, eu tinha comprado um outro apartamento que ele ficaria pronto, e essa situação do desenho humano, ela aconteceu muito rápido, assim, que eu falei: "Cara, é agora". Sabe aquele lapso de coragem? E é óbvio que eu tinha medo, óbvio que, eu tinha medo do tipo assim: "Será que eu vou dar conta?". Só que eu fiz um acordo comigo, na minha vida e o que eu falo muito pra minha comunidade é assim, a gente não tem que se perguntar o que a gente quer, a gente tem que perguntar qual preço eu tô disposta a pagar. E quando eu tomei a decisão, eu parei e falei: "Se tudo der errado, eu vou pra Austrália fazer faxina, eu volto pra casa da minha mãe". Eu estava muito ok com o se der errado. Eu falei: "O máximo que pode acontecer é dar errado, só que já não tá dando certo, eu já não tô feliz". Entendeu? Uhum, Porque às vezes a gente fica com medo de tomar uma decisão, com medo de sofrer, só que você já tá sofrendo. E eu uhum. já não estava fazendo mais sentido pra mim, sabe? Então, foi uma construção de coragem. E aí, num lapso de tipo assim, é isso, de todas as células do seu corpo saber que você tá fazendo a coisa certa e É, e você eu ir. acho assim, né, que quanto mais, você tem uma trajetória de autoconhecimento, né, então isso é muito natural na hora que você toma essas decisões, como você falou, se der errado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, Uhum. então Tipo um plano de o contingência. isso, né, Assim. e isso é interessante para fazer essas escolhas. Não tem jeito, a gente estava conversando antes, a gente faz O tempo escolhas inteiro. o tempo inteiro, né. E aí, a sua agência decolou já nesse momento? Como é que foi depois Então, dessa no início, tipo assim, a galera começou voltando um pouquinho: "Quero viajar com você, quero viajar com você", e eu assim: "Gente, que preguiça, eu odeio viajar com pessoas". Até eu descobri que viajar com pessoas não era sobre a minha pessoa, era sobre possibilitar que pessoas, vissem o mundo, e isso foi uma expansão de consciência, assim, eu falei: "Caraca". E aí eu vi um propósito, por isso que eu falo que a gente precisa ver propósito nas coisas que a gente faz, porque realmente não vai fazer sentido. E aí, quando eu comecei a fazer expedição, desde o início, assim, eu nunca fiz pra você entender, eu nunca fiz tráfego pago, eu nunca tive problema com cliente, sempre foi uma questão de eu ter um posicionamento muito forte nas minhas redes sociais, e isso desde que eu tinha 10.000 seguidores. Eh, eu falo muito, né, sobre empoderamento, sobre você fazer o que sabe, você não precisa pedir permissão, sobre estar confortável na própria pele, e eu vivo muito isso na prática, então eu acho que eu tenho uma comunidade muito engajada. Então sempre deu muito certo, a minha primeira expedição pra Noronha, eu abri os stories, falei: "Galera, tô indo pra Noronha", tipo 30 pessoas, tipo, em 5 dias, sabe. Então desde o início deu certo, por isso que eu falo, eu não saí com nenhuma reserva financeira, mas eu tinha uma perspectiva muito boa do negócio. E quando eu foquei toda a minha energia e eu lembro direitinho, assim, quando financeiramente eu
como eu tinha um bombeiro, era tipo assim, eu ia fazendo expedições e precificava ali mais ou menos. Quando eu entendi que em uma expedição que eu tinha precificado mais ou menos, eu tinha faturado que eu teria que trabalhar 6 meses no corpo de bombeiros, eu falei, gente, por que eu tô preocupada? Tipo assim, eu tô muito, né, aquela coisa do funcionário público, da estabilidade. E eu falei, eu sei que estabilidade não existe, a impermanência é uma certeza que a gente tem na vida. E aí eu fui olhando para essas coisas, e entendendo. E a empresa, desde sempre, assim, quando eu foquei minha energia, aí ela decolou. E aí veio outros desdobramentos, outras empresas e isso. Ai, que legal, gente. E que aqui, ó, a gente já respondeu várias perguntas, Eu né. vou, gente, ó. Aqui, ó, em que momento você percebeu que aquela vida já não cabia mais em você? E é isso, né, do nada, a gente vai colocando o plano B como plano A, e Uhum. na hora que vira a chave, É. é isso. Deixa eu ver. Quando você entendeu que o que te faltava não era tempo, mas um excesso de vida vivida no automático? Também já respondeu essa, né? É, é. E depois você falou que tem mais empresas, você tem quantas empresas hoje? Hoje eu tenho 2 CNPJ e dentro da KPM eu tenho uma mentoria. Então, quando eu percebi que as pessoas eu fui num evento ano passado, porque como eu comecei na internet, eu não tinha muita referência do que era uma agência convencional de viagem. Eu criei, né, o termo de agência de viagem autoral, porque eu fui num evento e eu falei: "Gente, não é possível que as pessoas no turismo pensam desse jeito". Falei: "Caraca", e aí eu entendi que o que eu estava fazendo, ninguém estava fazendo. E aí eu abri os stories e falei: "Gente, eu tô num evento assim, assim, assim", e eu percebi que porque tem muita gente que não que isso seja um problema, mas que trabalha com turismo e que não viaja. Porque como é que eu vou saber de experiência do cliente, como é que eu vou falar de um assunto, como é que eu vou vender alguma coisa se eu não sei as dores que essa pessoa de fato vive, entendeu? Ou se o lugar que você tá mandando ela, você não faz a mínima ideia de como seja, Exato. E né? aí eu falei: "Meu Deus", e aí eu falei: "Gente, se eu fizesse", e a minha ideia, a priori, a mentoria nasceu, eu falei: "E se eu fizer uma expedição para pessoas que querem empreender?". E aí eu fui para o Tibete, fui para a Ásia, fiquei ali, sei lá, uns 3 meses e fiz uma lista de espera, que eu sempre trabalho com lista de espera para pegar esses leads mais qualificados para eu entender a demanda deles, as dores. E a minha mentoria nasceu disso. E aí de uma expedição virou um curso online com parte gravada, parte ao vivo. E aí esse ano eu tô na 4ª turma, eu fui entendendo e eu tô nesse processo de entender, porque o futuro e presente do turismo é o turismo autoral, que não se chama Ex autoral. Isso, explica um pouquinho, assim, a sua definição do turismo autoral. Isso, o turismo autoral é quando você pega o seu repertório de vida, e seja ele, você não precisa ter viajado mais de 100 países, mas o seu repertório de vida em relação a um lugar específico, a vários lugares, e aí você traz a sua perspectiva, a sua bagagem para essa experiência. Então vamos supor, eu vou para Noronha. E aí eu não vou mostrar só as praias de Noronha, sua vida marinha, eu vou mostrar como viajar para Noronha pode expandir a sua mente. Então hoje quando eu tenho expedição para Noronha, eu falo: "Gente, Noronha ressignificou a minha percepção de realidade, o meu senso de merecimento". Eu percebi que eu não preciso economizar, eu preciso ganhar mais, mas não no sentido de ganhar só no dinheiro, de tudo, sabe, tempo, qualidade de vida. Então o turismo autoral, você vai pegar essa bagagem sua, seja ela qual for. Então vamos supor, se você trabalha com ecoturismo, se você trabalha com ioga, e aí você vai fazer experiências que vai além do destino. Você vai usar a viagem como uma ferramenta de expansão de consciência, não como um fim. Eu não quero te vender só um pacote de viagem. Eu falo que quem viaja comigo, quem entra, não volta igual. Entendeu? Uhum. E é isso que eu faço, não é nem sobre mim. É porque tudo que eu faço, tudo que eu coloco é simplesmente criar um ambiente onde a pessoa olha para dentro dela. Eu falo que não é terapia, Pra mas é terapêutico. transformá-la, né, Para de transformá-la. fato. Porque ela vai estar num ambiente totalmente diferente e eu gosto. A maioria das minhas experiências está conectada de algum jeito com a natureza, e eu acho que a transformação mais genuína que a gente faz é na natureza. E aí você vai servir ali de um facilitador.
entendeu? Então você pega e tira essa coisa do turismo convencional de pacote engessado, e traz essa experiência. E aí, no caso, por exemplo, o que que hoje as pessoas se conectam a mim, as pessoas que viajam comigo? Não é só porque as minhas viagens são legais. Eu quero me conectar com uma mulher que era concursada, que largou tudo, que viajou o mundo, porque é bagagem, né? É história de vida. Tipo, se eu consigo, eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor. Eu tomei uma decisão. E eu vivo para isso, sabe? Coloco a minha energia. Então, a Mava, ela é um braço da KPM, da minha agência de viagem autoral, mas ela não chega a ser uma outra empresa, entendeu? Ela é um braço. E aí veio a casa da Queca em Noronha, que eu falo que é um ecossistema redondo, né? Noronha sempre foi o meu lugar no mundo e desde sempre eu falava, eu vou morar em Noronha, vou morar em Noronha. Eu nunca tive o sonho de ter uma pousada. Eu sou da galera da manifestação e da cocriação. E aconteceu na minha vida, tem mais ou menos 4 meses, assim, passei tava liderando expedição na Islândia, depois eu fui pra Tailândia, as coisas foram acontecendo e tem um mês que a pousada tá funcionando, e a pousada pra mim é um hub da personificação de tudo isso que eu te falei. Então, eu ia te perguntar da pousada. Mas por que ela é um hub? Porque pra mim é assim, ó, eu levei pessoas pra ver o mundo todo. Agora é um lugar, a minha casa, onde eu vou retribuir. Eu falo que o universo, ele é muito abundante. E eu fiquei à mercê de desconhecidos durante 3 anos e meio nômade. Então, dependendo de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Eu sempre fui muito acolhida. Então, o propósito principal da minha pousada é o acolhimento. O mesmo acolhimento que eu tive no mundo, eu quero acolher as pessoas. E independente de gênero, independente de opção sexual, vai ser um lugar do tipo, na casa da Queca, a gente vai te acolher, entendeu? E tá sendo assim, uma aventura. Mas da onde surgiu a ideia de voltar, né? E a Queca Nômade estabelecer ali um território, né, na Noronha. Boa. Então, assim, a vida nômade eu conheci exatamente todos os lugares que eu sonhava em conhecer. E eu falo que é a minha maior ostentação. Com 37 anos, ter conhecido 7 continentes, 111 países e todos os lugares que eu sonhava. Agora eu acho que a gente vai tendo sonhos novos e eu tenho certeza que vários sonhos vão vir. E aí só que a vida nômade é extremamente desafiadora, assim como a vida normal. E quando eu falo vida normal, é vida de pessoas que moram numa casa. E por 3 anos e meio eu morava na minha mala. Então era assim, eu tive toda a liberdade que eu sempre sonhei. Até o ponto de eu falar, e aí o meu relacionamento, né, e a Verena também, ela está nômade desde 2000, até mais do que eu acho, até desde 2020. E sabe quando uma coisa, você ama muito uma coisa, você tem muito daquela coisa e de repente você fala, peraí, eu comecei a não gostar tanto de viajar como eu costumava. Eu falei, eu preciso parar. E quando vim eu preciso parar, não tinha nenhum lugar do mundo, além de Noronha, que cruzava na minha cabeça. Só que eu falei, eu larguei tudo para viver esse sonho. Então, para largar tudo desse sonho, para me fixar, tem que ser um lugar que faz sentido. E aí eu joguei pro universo, continuei fazendo as minhas movimentações muito genuínas de colocar a minha energia. Então, toda oportunidade, antes de me mudar para Noronha, eu tinha ido mais de 30 vezes. Tem 5 anos que eu frequento a ilha. Então, toda a minha energia eu colocava lá, sabe? E aí veio a oportunidade da pousada. E eu sou muito de sentir. Na hora que veio, eu tava lá numa expedição nos Lençóis Maranhenses. Eu lembro que eu tava dentro de uma lagoa. E aí a minha atual sócia, ela me mandou uma mensagem, falou, eu sonhei com você, tá acontecendo isso, tem essa possibilidade desse projeto. E aí eu senti paz no coração. E aí eu falei, Verena, é isso. E ela falou, a gente se apoia muito. E aí ela falou assim, se é seu sonho, então vamos. E aí foi isso, entende? Foi de tá cansada. E aí foi no meio desse ano, né? Não, foi agora em setembro. Assim, agora, tudo muito novo. E eu não tava, eu mandei, a minha mãe foi fazer obra. Eu peguei o time da KPM pra me ajudar, a Verena, com coisa de compra. E aí tudo aconteceu assim, em 2 meses. E você tá assim, né? Radiante, super feliz, amando super. Tem muito tempo o seu relacionamento? Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos em março. E vocês se conheceram na viajando? Antártica. No cruzeiro na Antártica. Eu fui no fim do mundo. Eu encontrei a amor da minha vida no fim do mundo. Que aí isso foi outra questão, porque eu sempre me considerei
heterossexual, e eu falo que eu abandonei a minha casa, abandonei o meu trabalho, e a sexualidade era a única certeza que eu tinha. E de repente eu encontrei o amor da minha vida no corpo de uma mulher. A gente nunca tem A certeza de gente nunca nada. tem, e é o que eu falo da impermanência. Então, viajar me desconstruiu em todos os níveis que você pode pensar, entende? Uhum. E para mim eu falo que a desconstrução é sinônimo de expansão de consciência. O autoconhecimento não é sobre eu me encher, é sobre eu me esvaziar do que eu acho que eu sou. Entendeu? Então, esses últimos 3 anos é como se eu tivesse vivido 60 vidas. É uma coisa, assim, bizarra de você estar. Ano passado eu fui para 33 países, entre trabalho, viagem e vida nômade. De acessar tantos universos diferentes, tantas formas de viver a vida. E aí a gente vai naturalmente perdendo um pouco do ego, porque a gente acha que é tudo sobre a gente, tudo não sei o quê. E o mundo, ele é extremamente abundante, sabe? Uhum. Quando você sai para ver o mundo, você fala: "Meu Deus do céu, eu tô tão preocupada com esse problema", sendo que sabe? Nada. Não desmerecendo, mas assim, traz essa coisa. E para mim, o meu relacionamento foi é uma escola diariamente, porque eu entendi o verdadeiro sentido do amor. Nossa, que legal, gente. É. E assim, os seus próximos planos é ficar ali você continua fazendo as expedições? É, sim, gente, eu continuo fazendo expedição, porque a galera: "Ah, quer que você parou?". Seguinte, a KPM, a gente desenvolveu um negócio onde a gente já é muito focado na experiência do cliente, o nosso NPS é 9,7, então é uma empresa que tá linda, maravilhosa. A Casa da Queca, eu decidi que no próximo ano eu vou ter um CPF, só que eu tenho as expedições, eu tenho 6 expedições, eu reduzi pela metade. Isso já era um movimento que eu já estava fazendo naturalmente, porque eu estava muito cansada, porque eu vou em E é todas. isso, você vai em Eu todas? vou em todas, e assim, eu não consigo, não existe assim, porque é a 7ª vez que eu vou pra Tailândia. Não, cada vez que eu vou são pessoas diferentes, universo diferente, eu estou diferente. Então assim, eu me entrego muito, é muito intenso e muito, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é desafiador. Imagina, tipo assim, você viver de férias Uhum. o tempo inteiro. Então já era uma proposta. Eu já ia reduzir para 6 expedições. Então o projeto é, esse próximo ano eu vou criar o que eu criei na KPM na Casa da Queca. Entende? Porque hoje eu falo, quem me conhece consegue se conectar a essa energia, só que eu preciso treinar um time, eu preciso treinar tudo que na KPM tá resolvido. Então a gente vai ficar lá a maior parte do tempo. Eu tenho 6 expedições, 3 nacionais e 3 internacionais. E o objetivo é esse, até pra eu, assim, eu tava um pouco. Imagina você morar dentro de uma mala de mão. Uhum. Então você não ter, tipo, sabe, eu e a Verena, a gente tem saudade, tipo assim, de ter escova de dente, não ter que pegar ela na necessaire, não ter que mudar de casa a cada 4, 5 dias, não ter que pegar voo. Eu comecei a ficar ansiosa com raio-x de aeroporto, tipo assim, nossa, não tô acreditando. E eu falei: "Cara, mas é a coisa que eu mais amo". E aí eu falei: eu cansei de viajar. E tá tudo bem, Uhum. e tá tudo bem". Eu acho que tudo que a gente faz demais, tudo que vira aquela obrigação, cansa, entendeu? E chegou tudo muito na hora certa, sabe? Muito de vou parar no meu paraíso. É isso que é importante, é você, perceber isso, né. Perceber isso na sua vida, no seu automático, para poder interferir ali. É, Hoje a mentoria é algo novo, é algo desse ano também. sim. Ela é voltada para pessoas que já têm essa experiência de viagens ou para as pessoas que querem incluir a viagem na parte do Isso. profissional que já executa. Isso, É isso. totalmente. É assim, ó, imagina que eu tenho hoje 2 perfis, gente que tá começando do zero e gente que já tem agências de viagem. E tem gente que é viajado, vamos supor, você que tem, uma agência de publicidade, e você saca muito de publicidade, e você quer colocar um braço na sua empresa, onde você quer promover experiências, trazendo a expertise de publicidade pelo mundo. Então eu vou juntar ali, criar uma jornada do cliente, onde o meu vai ser focado no marketing, eu tô dando esse exemplo do marketing. E aí, em vez de eu fazer o treinamento do meu time no escritório, eu vou levar eles para Noronha, eu vou levar a galera
para os Lençóis, entendeu? Eu sou um guia lá do Rio de Janeiro, especialista nas trilhas tal. Aí eu quero aprender a criar uma jornada do cliente onde eu me torne escolha óbvia para o meu cliente. Como que você faz para virar escolha óbvia? Porque eu falo, no turismo autoral não tem concorrência, não tem dois de você. Uhum. Você faz, igual eu falo para minha comunidade, eu falo, gente, a gente não tem concorrência. Os meus alunos, eles fazem, eu ensino exatamente o que eu faço. Eles fazem expedição para os mesmos lugares que eu faço. Agora para Noronha vai virar um hub deles também, para eu receber a galera. Mas não é o que você faz, é como você faz. Então o turismo autoral, ele vai trazer um sentido, ele vai trazer uma perspectiva mais de expansão de consciência em qualquer nicho. Uhum. Entendeu? Nossa, fantástico. Incrível, né? De todos esses países que você visitou, qual que te marcou mais? Essa pergunta ela é tão desafiadora, porque eu acho que quando me perguntam, né, qual que foi a melhor viagem, a próxima, que eu ainda nem vivi, né? Porque o que eu vivi, eu já vivi. Mas assim, a Austrália foi um país que eu vivi os meus piores e melhores dias. Foi extremamente desafiador, eu terminei, eu fui com um ex-namorado, um relacionamento extremamente abusivo. E a ponto de eu terminar e não ter coragem de contar para as minhas amigas, porque eu sempre voltava e ele era uma pessoa que me fez muito mal, assim. E óbvio que no meu nível de consciência daquela época eu aceitava aquilo, senão isso não aconteceria comigo. E até por vergonha, assim, eu não contava para as pessoas. E quando a gente terminou, eu estava do outro lado do mundo sozinha. E eu falei, meu Deus do céu. Então a Austrália me forjou, né? Uhum. E eu sou extremamente apaixonada. A gente voltou ano passado, eu e a Verena, a gente atravessou de motorhome, dirigi 5.000 quilômetros de oeste a leste. A Austrália, a gente brinca que é o Brasil que deu certo. Lá o clima é maravilhoso, as pessoas são maravilhosas, então eu fui muito acolhida. Então a Austrália tem um lugar muito especial. E eu falo, todo mundo deveria conhecer a Austrália. É um país, continente, assim, maravilhoso. Ai, muito bom. Mas em termos de diferente, né, uma cultura diferente, assim, quem procura algo menos óbvio. Cara, eu sou muito apaixonada pela Ásia. Assim, tem o Sudeste Asiático, eu fui quase todo. Tem vários países muito diferentes, tipo, a própria China, né? A própria China tá em 2070. Sim. É uma coisa bizarra. É muito diferente. É um país que eu fui 2 vezes. Eu fui pra Muralha da China. A gente foi, né? O Tibete na China, mas é a China. Na verdade, fui 3 vezes pra China. Então é um país que realmente impacta, que você fala assim: "Meu Deus do céu", tipo, é muito diferente, tipo, comida, a forma como as pessoas se relacionam. Então, se eu tivesse que falar um, eu diria a China, assim, mas, o Camboja, por exemplo, foi um país que me tocou demais. Laos, Vietnã, são países maravilhosos. A África, apesar de eu acho que eu ter conhecido só uns 12, 13 países da África, também são, Uganda, a gente foi caçar gorila na Uganda, então é realmente assim, a pobreza é muito parecida, independente do país do mundo que você tá, é muito parecido, mas são países assim, a relação com a natureza, a relação com eles mesmos, é muito diferente do que a gente tá acostumado, sabe. Uhum. E algum que qual é o próximo? Qual o próximo? Olha, a gente vai pra Galápagos, no Equador. Ai, gente, eu morro de vontade É de a próxima, conhecer. a gente vai fazer a primeira expedição pra Galápagos agora na Semana Santa. E esse ano vai ser um ano que eu vou diminuir bastante, assim, sabe, mas a Verena ela fica, cada ligação ela: "E se a gente fosse?", que a gente quer fazer Madagascar, a gente quer fazer Seychelles, a gente quer fazer Maurício. Então tem vários, mas que é certeza, assim, que já é o próximo, é na Semana Santa Galápagos. Ah, tá. Deixa eu ver, eu fico assim, viajando só de você falar. Uhum. É. Muito bom, a gente ficaria aqui até amanhã. Eu falo que, às vezes as pessoas ficam falando, né, com qualquer negócio, né, fica: "Ah, porque pra mim é desafiador vender e tal", eu falo: "Gente, eu amo trabalhar com o que eu trabalho, porque quando eu vendo uma viagem, eu sei que a pessoa vai ganhar muito mais com a experiência do que eu vou ganhar com o dinheiro dela". E assim, com tanta certeza, e é tão gostoso você, tipo Uhum. assim, saber que por isso que eu falo pra todo mundo, de viagem não é gasto, viagem é investimento. Eu falo, não existe uma viagem que você faça que não vai mudar a sua vida. Porque não é o preço, Não é né, o preço, é o aquilo é o valor. valor, né, que aquilo vai trazer para você.
A gente É. estava falando, realmente, Noronha foi transformador para mim também. E é um lugar que a gente tem que respirar fundo e ir, não Uhum, é? respirar fundo e confiar, porque às vezes a gente fica com tanto medo. Eu falo assim pra gente, vamos fazer uma conta rápida. A pessoa tem medo de viajar, viajar é caro. Aí se você for ver como a pessoa vive, ela tá todo final de semana ela vai gastar ali 200, R$ 300 num boteco, ela vai gastar de iFood 500, R$ 800 por semana, né. Óbvio que depende, vai falar ali Uhum. uma classe média e tal. Se ela pegar isso, juntar, porque quando eu comecei a viajar, eu não tinha grana. Dormia no chão de aeroporto, ficava em hostel, às vezes tinha o dinheiro só da passagem e tal. Não que eu falo, não é todo mundo que está disposto e nem tem que estar. Mas é porque você tem que saber viajar. Então eu falo Noronha, por exemplo. Noronha tem uma Noronha para cada bolso. Tem gente que vai gastar. Eu tô com uma cliente agora que ela resolveu de última hora, ela vai ficar num hotel, ela vai gastar 60 mil numa viagem de 5 dias. E eu tenho um cliente que saiu da minha pousada semana passada, que gastou R$ 4.200. Então, assim, viajar não é sobre. Você tem que entender um pouco, sabe? Você tem que. Você não precisa nem estudar, mas assim, hoje existem várias maneiras. Existe milha, existe você fazer voluntariado, só que você tem que saber o que você está disposto. Uhum. Entendeu? Eu brinco, esses Vila Mix que tem aqui em Goiânia, por exemplo, eu nunca fui. Toda vez que tinha um Vila Mix, eu fazia as contas de quanto que era o ingresso, eu comprava uma viagem pro Rio de Janeiro, ficava na casa das minhas amigas, ou ia pra fora, pegava promoção. Eu fui Daquele pra. mesmo valor. Exato! Quando eu fiz uma das voltas ao mundo que eu fiz, foi a primeira vez que eu fui pra China. Foi um erro que tinha muito na época, tipo lá de 2018 a 2020, dava muito erro. Não sei se vocês lembram de passagem, aqueles melhores destinos, passagens imperdíveis, dava erro. E às vezes, por exemplo, essa passagem que eu fui pra China, passando pela Europa e pros Estados Unidos, eu paguei R$ 1.200. Hoje, quem domina milha, você vai pagar, tipo assim, isso pra ir pra Ásia, dependendo do que for. Então, eu acho que tem muito isso. E é essa parte de expansão de consciência que eu falo. Tipo assim, cara, você tá investindo em você, você tá investindo em conhecer o mundo, em se E conhecer. isso ninguém te tira, Isso né, ninguém a tira. experiência. Então, assim, é o que eu falo. Hoje eu não falo com todo mundo. Antigamente, quando eu comecei a criar conteúdo, hoje eu falo, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Hoje o meu público é assim, você vê valor nisso? Então nós vamos viver isso. Agora se você ainda não tem o nível de consciência pra entender, não sou eu que vou, Uhum. entendeu? Tem que Tipo, partir da pessoa, tem que partir da né. pessoa, total. Hum. A sua comunidade nasceu do seu negócio, né. Quantas pessoas hoje você tem? Mais 600, né? Não, no Instagram? Não, na sua No comunidade. do Insta você fala de Você mentoria ou de Isso, que as pessoas que você não tem um grupo de WhatsApp? Ah, tá. Nossa, boa pergunta. Nossa, esse Muita grupo gente. nossa, é muita gente, eu nunca parei pra ver. Ó, é porque eu tenho alguns grupos, a lista de espera da Mava, nós somos mais de 600 pessoas. Na minha comunidade de alunos mesmo, e agora a gente vai formar uma turma amanhã, nós somos, eu acho que mais de 100 pessoas. É. Essa que tem 4 Essa turmas, que tem 4 finalizando a turmas. 4ª. Finalizando a 4ª, nós somos mais de 100 pessoas. E tá sendo muito legal que a gente tá criando um ecossistema onde a gente se ajuda, porque eu estou diminuindo as expedições. Eu tenho uma comunidade grande no Instagram de pessoas extremamente nichadas para isso, para viagem. Então, se eu não tenho uma viagem, hoje o meu aluno ele entra, além dele ter a mentoria, ele vai ter acesso a um grupo de pessoas que respiram turismo, de agentes autorais. Então, preciso de alguém, um guia que fala português na Coreia do Norte. Vai ter alguém ali, entendeu? Alguém perguntou hoje, quero alguém que opera China. Eu não opero China, então eu mando para minha comunidade, entendeu? Então, a gente está no início ainda, um ano eu acho que é muito pouco para o tamanho do negócio que a gente vai construir, mas é muito legal que são pessoas que valorizam tudo isso que eu estou te falando, entendem, às vezes não sabem como chegar lá, e aí elas pegam na mão de quem já chegou onde elas Aham. querem, Vão entendeu? se ajudando ali. E eu aprendo muito, eu aprendo muito. Uhum. A experiência do cliente da KPM nesse último ano melhorou muito, porque eu comecei a ensinar e ver que eu podia melhorar o meu negócio também, entendeu? Então, assim, profissionalmente, eu acho que eu desejo realmente que as pessoas se encontrem, porque quando você encontra o seu propósito e entende que a gente está aqui para servir, o trabalho se torna prazeroso. Hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava no bombeiro. Hoje eu trabalho o tempo inteiro e eu sou um pouco workaholic, mas é muito gostoso porque você para de trabalhar por dinheiro. Uhum.
O dinheiro vira uma E por consequência. mais que hoje você tenha a sua agência, que já, né, falou: "Olha, eu quero parar um pouco", isso te permitiu também fazer outras coisas, ir por outros caminhos, né. Totalmente. A gente não fica estagnado quando você tem um ambiente onde todo mundo se complementa, É isso. né. E a liberdade, quando eu estava conversando com o pessoal do marketing, e eles falaram assim: "Tá, a gente tem que falar agora sobre o seu posicionamento, porque a Mava sempre foi sobre liberdade financeira e liberdade geográfica". E eu falei: "Na verdade é o mesmo posicionamento, a liberdade, eu tenho tanta liberdade geográfica que eu escolhi morar na ilha mais desejada do Brasil". Entendeu? Foi uma escolha, e eu acho que a vida, o mundo ideal seria a gente poder ter Fazer essas esse escolhas. poder de escolha, né, que é o que a gente Aham. começou a conversa, que a gente faz as micro decisões e as micro escolhas todos os dias. Então, para mim hoje, o maior privilégio e ostentação do meu negócio é eu poder escolher onde eu Uhum. vou, onde eu não vou, a porta que eu vou abrir, a mesa que eu vou sentar, Hum. e eu devo isso tudo ao turismo. Sim, e aí que mora a felicidade. É aí que É mora a onde você coloca felicidade. seu tempo e as suas escolhas, Uhum. né. É. Você daria alguma que recado, assim, que você pode dar para a pessoa hoje que está nesse momento de frustração, às vezes até de uma transição de carreira, mas seria geral, né, Tá. porque às vezes a pessoa está vivendo no automático e você falou uma coisa agora, que o funcionário público tem muito disso: "Nossa, eu tenho uma estabilidade", e às vezes isso frustra. Uhum. E assim, conheço tantas pessoas que hoje estão doentes Doentes. mentalmente, porque não passaram dali por conta: "Não, eu tenho uma Medo. estabilidade", pelo medo, né. Olha, são 2 coisas. A primeira é o que eu falei de, às vezes, você tá com medo de tomar uma decisão, com medo de sofrer, só que você já tá sofrendo. Então, né, vamos começar por aí. A segunda é o que eu escrevi no meu livro. Tem até um livro, esqueci de trazer, ó, podia ter trazido um livro. Fala Eu vou mais eu vou aí. te eu vou te eu vou te mandar um para vocês, que é: "Se você não sabe qual o próximo passo, talvez seja a hora de viajar". E no começo do meu livro eu falo assim, aí eu vou falar para vocês agora que estão assistindo, estão escutando. Imagina que você tem 85 anos e você acordou, sem a vitalidade ou até com uma doença terminal. E aí você olha para trás e pensa em tudo que você poderia ter feito e não fez. Sabe? E aí você olha e você tem arrependimento, você olha que você vê que você não estava tão velho assim para mudar de carreira, você tá, né, que você tinha vitalidade. E agora volta para o momento agora e pensa que você tem a escolha. A gente escolhe, a gente pode escolher, só que a gente tem que estar disposto com o preço que a gente vai pagar. E quando a gente está com medo, a gente cria tantos cenários ruins. Eu lembro que eu pensava assim: será que eu vou conseguir pagar o financiamento do meu apartamento? Hoje meu apartamento está 3 meses fechado porque eu estou sem tempo de vir aqui em Goiânia para organizar. Nenhuma das coisas que eu tinha medo aconteceram, nenhum cenário que eu criei na minha cabeça. Então o meu conselho é isso, a gente tem o poder do agora, sabe, a gente tem o poder da decisão na nossa mão, e não tem que fazer sentido pra ninguém, não tem que pedir permissão pra ninguém, eu acho que a gente já ganhou a vida. Uhum. E de estar vivo, isso é um privilégio, assim, que muitas pessoas não conseguem levantar da cama, a gente sabe que isso acontece, então eu acho que iria por aí, tipo, não deixa pra amanhã a decisão que você pode tomar hoje. Se você sente, porque a intuição é uma coisa que não se discute, sabe. Quando a gente sente alguma coisa, por mais que às vezes não vai fazer sentido, eu era a louca do bombeiro que só viajava, e hoje eu sou admirável, porque deu certo, né. Então aí Uhum. você vira um exemplo, mas não que com esse objetivo, mas assim, cara, a gente tem essa vida, a gente tem essa vida, a gente tem esse momento, a gente veio pra impactar a vida das pessoas, pra melhorar, servir. Então, assim, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. A vida, ela é muito curta. É isso, Queca. É isso. Obrigada demais. Quero te receber mais vezes. Desejo tudo de bom, sucesso no seu casamento, na sua pousada, nos seus negócios também. Ó, eu acho que o próximo tem que ser lá em Noronha, tá? Já Não, vou vai lançar isso ser. aqui. Já vou lançar isso aqui, podcast lá na casa da Queca em Noronha. Aceito. Pronto, Aceito, tá aceito. pronto. Obrigada, Queca. Obrigada vocês que estão nos assistindo também, nos ouvindo. E,
Ano que vem a gente volta com a segunda temporada do Tempo é Justo, com mais convidados especiais. E muito obrigada pela audiência. Feliz ano novo. E é isso. Feliz ano novo. Obrigada, gente, sério, foi Obrigada. incrível.